Olá, vamos estar iniciando a nossa aula de hoje, uma aula de ciências, pedidos aí da professora Laís, que é a titular da cadeira. Ela nos pediu aqui para dar esse apoio no sentido desta aula, visto as suas muitas ocupações. Nós estamos aqui para dar o apoio. Hoje é o capítulo de número 12 e a aula é reações químicas, a essência da transformação. Em primeiro lugar, é preciso que nós definamos o que é a reação química, E a reação química, na verdade, é a formação de compostos que vai juntando os seus átomos, que aprendemos anteriormente, juntando as moléculas e reagindo, formando esta reação. Então, portanto, quando pensamos em reação química, falamos das combinações entre átomos que cria o que gera a reação química, e isto é um fenômeno químico onde vai alterando também o estado das substâncias. E o que são substâncias, combinações de substâncias, que poderíamos dizer sobre ela? As reações das substâncias é a junção de átomos que vão juntando-se e vão criando combinações e formando novas substâncias a partir dela. Então, as substâncias que são combinadas são chamadas de reagente, e as novas são chamadas de produto. Então, nessas reações, nas combinações químicas, eu tenho o reagente, que são aquelas que já estão presentes ali. Quando elas se juntam, formam novas substâncias chamadas de produto. Ok? Por exemplo, eu tenho o hidrogênio mais oxigênio. Quando eu reúno estes dois grupos aqui, eu vou ter a formação de um outro grupo, hidrogênio e oxigênio. Vamos ver se dá para a gente pensar juntos aqui. Aqui dá, deixa eu pegar aqui, improvisando uma caneta, deixa eu pegar aqui este pendrive aqui, ver se a gente acompanha aqui o que está escrito. Está aqui, ó. Eu tenho uma molécula de hidrogênio e tenho mais uma molécula de oxigênio. Então eu vou combinar hidrogênio com oxigênio, vai me dar água, ou seja, H2O. E o que é isso? Isso aqui é uma combinação. Eu peguei duas moléculas de oxigênio e peguei uma molécula de oxigênio, juntei as duas e me deu água. Observe que aparentemente fica um tanto que diferente, porque eu tenho duas moléculas de hidrogênio, mas tenho uma só de oxigênio. Então, essa equação não estaria balanceada, o resultado não seria o mesmo. Então, por isso que eu coloquei aqui duas moléculas aqui de hidrogênio e mais duas moléculas de oxigênio para dar H2O2, ok? Então, o que funciona é exatamente assim. Nós temos agora, além do reagente e do produto, eu tenho agora essa fórmula, H2O, ou eu tenho H2O2. Um é a água e a outra é a água oxigenada. O balanceamento, o balanceamento dessa estrutura, ele ocorre de alguns modelos distintos, ou pelo método de tentativa, ou pelo método algébrico, ou ainda pelo método de redox, que chamamos de oxirredução. Quando olhamos para estas formas de agir dentro do contexto da substância, eu quero chamar a atenção também para alguns balanceamentos aqui. Vamos também falar hoje sobre a classificação das reações químicas. Essa se classifica quanto a perca ou ganho de calor, ou seja, nas reações químicas, os elementos ou as substâncias tanto ganham calor como perdem calor. Então elas são exotérmicas, as reações que ocorrem quando se libera calor, ou elas são endotérmicas, aquelas reações onde ocorre a absorção de calor.
Então, ou você manda calor, ou você absorve calor. Tá? Essa questão de absorver ou de liberar calor, isso influencia também quanto à espontaneidade, né? E as reações podem ser espontâneas, quando as reações não necessitam de influência externa para ocorrer. Então, ocorre de forma naturalmente. Ok? Podemos falar aqui também da relação entre as substâncias e os reagentes, né? E a substância produzida, que vai gerar uma certa equação. Tá? Vocês observarem aí na página 202, vocês vão encontrar alguns exemplos do S, do elemento S, que é o enxofre, e do Fe, que é ferro. Tá? Eles dois vão reagir e vão formar o sulfato ferroso. Assim como o carbono mais o oxigênio vai formar o CO2. Ok? Ainda assim, nós vamos também trabalhar as ligações químicas, né? Que é a reação química segundo a lei de Lavoisier. Né? Lavoisier foi, pela primeira vez, né, proposto para ser membro da Academia de Ciências, que foi no ano de 1766, né? Mas só foi eleito em 1768, ou seja, 2 anos depois, como membro pleno e direto. Lavoisier participou em comissão de investigação de novas teorias e fenômenos, da forma a avaliar a sua legitimidade científica. Tá? Então, Lavoisier diz que em uma reação química isolada, a soma das massas do reagente é igual à soma da massa do produto. Ou seja, ele diz que não altera, né? O que leva para juntar não altera o resultado é o mesmo. Né? Se nos reagentes somados forem 10, o produto formado também será 10. Então, Lavoisier é importante para nós. Um outro também muito importante para nós no pensamento científico é Proust, né? E também confecciona uma lei, e a lei de Proust é a lei das proporções constantes, onde ele diz que a proporção das massas das substâncias que reagem é a de que são produzidas numa reação fixa, né? Então, são constantes e inalteráveis. Isso é Proust. Mas eu tenho também a lei de Dalton, né? Dalton também promulgou algumas leis importantes, onde ele dizia que diferentes quantidades do mesmo elemento químico que se combinam com uma quantidade fixa de um outro elemento formado, composto químico, tem entre si uma relação de números inteiros e simples, ou seja, está dizendo também que não há alteração. Ainda se propõe aqui no estudo do capítulo 12 a questão da massa molecular. Tá? E a massa molecular de uma substância designa, né, a massa molecular numericamente igual à soma das massas dos átomos que constituem. Ok? Então, por exemplo, eu tenho H2O e vejo que a massa atômica do hidrogênio é 1 e a massa atômica do oxigênio é 16. Logo, eu tenho 2 moléculas de hidrogênio, então 2 vezes a massa, que é 2, mais um oxigênio, uma vez a massa do oxigênio é 18. Então, logo, quando você junta essas massas, você tem a massa molecular da água. Ok? Então, a massa atômica de 2 elementos de hidrogênio somada à massa atômica de um átomo de oxigênio será igual à massa das moléculas da água ou a massa da molécula de água. É a letra U, que representa a unidade, né, de massa que estamos trabalhando, que significa a unidade de massa atômica, sendo atualizado como os símbolos para medida de massa molecular. Então, são essas as condições, né, que a gente reflete em relação a essas ideias. Então, eu tenho 16 de um mais 2 de outro, 18 unidade molecular. Ok? Então, quero dizer que façam uma boa prova
e sempre dê uma olhadinha no livro, as questões estão bem explicadas, e até outra oportunidade, ok? Valeu, obrigado, até mais.